sua participação. A companheira que eu tive a oportunidade de militar junto, a companheira também foi militante do PSTU, militante da Colutas, continuou na luta, apesar de não fazer parte mais daquele sindicato, totalmente atrelado à prefeitura do PT, que sacaneia os trabalhadores e privilegia os empresários ligados à limpeza urbana. E a companheira Rogéria, como eu disse, sempre se manteve a luta à frente da oposição sindical dos trabalhadores da limpeza urbana, que hoje ainda continua lutando contra aquele sindicato. Brasileiro pelas grandes multinacionais que saem dos seus países de origem, vêm se instalar na periferia, né, nos países emergentes, como é o caso do Brasil, e manter essa relação de exploração até a última gota de sangue. E o Luiz Carlos da Vila é parte dessa história. Um cara que produziu grandes obras, né, clássicas do samba, mas assim como ele, como Monarco, Serginho Meriti, Bira da Vila e tantos outros grandes compositores e tantos outros músicos, a relação do que eles produzem de arte para que o povo, né, tenha acesso, as multinacionais nem de longe ele retribui a contento. E a gente estava pensando nesse momento, no 1º de maio do ano passado, sobre como nos organizarmos politicamente, né? Pensando no sindicato de músicos e de artistas do Rio de Janeiro. Pensando, inclusive, que essa luta fosse fluir a nível internacional. Essas foram palavras de Luiz Carlos da Vila daqui. Quem não lutar para conquistar o que sonhou, fazer por merecer, pode até ganhar, e méritos não ter, com lutas. E é dessa pessoa que a gente tem que lembrar. Luiz Carlos da Vila foi um grande poeta, um cara que construiu grandes obras musicais registradas aí em disco, mas que tinha uma consciência política. Ao estar conosco aqui ano passado, no 1º de maio, não era à toa, poder ter ido para um grande evento, como foi produzido pela CUT aqui na Praça, na Lapa, mas optou por estar aqui conosco, sabendo que aqui não tem um empresário, não tem um banqueiro que financia, sabendo que aqui tinha aqueles que querem construir um mundo melhor. E ele traduziu isso nas músicas dele, nas palavras que ele dirigiu a gente. Essa que soube nossa Constituição, essa que soube nossa Constituição, me mantinha reage meu orixá, tem a e o bom jogo de cintura faz valer seus ideais e a beleza seus rituais, vem a lua de luar para iluminar nossa sede é nossa sede, e que o apartheid se destrua, vem a lua de luar para iluminar nossa sede é nossa sede, e que o apartheid se destrua, valeu. Do Comitê da Palestina, atendendo aí no nosso chamado, companheira Marise vai dividir comigo aqui essa parte. E eu queria agradecer a presença de todos, que mesmo com essa chuva, mas o vento leste já está vindo aí e vai espalhar essa chuva e vai ficar ainda uma tarde bonita. E eu queria chamar agora aqui o companheiro Amarildo, do Sindicato da Justiça, o Sindicato de Justiça, companheiro que ajudou aí a organizar duras batalhas aí esse ano contra o governo do Estado, e anunciando também a presença importante aqui da Secretaria Nacional do Andes. Companheiros estão presentes carinhosamente conosco nessa tarde de luta. Companheiro Amarildo, grande abraço. Primeiro, boa tarde a todos. Quero fazer uma saudação aos companheiros presentes, dizer da importância desse 1º de maio, sendo o marco de um 1º de maio classista, independente das lutas dos trabalhadores, independente do conchavo com os patrões, com os governos. E apesar de sermos poucos, tem uma representatividade, tem uma simbologia importante, que é o início de uma caminhada, de uma reorganização do movimento sindical nesse país. No momento que nós vivemos hoje, essa profunda crise internacional, crise essa que atinge de fundo o nosso país e muito especialmente a classe trabalhadora desse país, é importante que a gente tenha em mente duas coisas primordiais. Primeiro, a independência de classe,
a mais profunda independência de classe. Segundo, a mais profunda tentativa de unidade dos trabalhadores para vencer esse momento difícil que a gente está passando por ele. Nesse sentido, eu acho que mesmo sendo difícil, o caminho que o movimento de massas pode buscar nesse momento é tentar a mais ampla unidade possível da classe trabalhadora, principalmente daqueles segmentos que querem lutar contra esse governo, que não quer que os trabalhadores paguem a conta dessa crise. Por isso é importante que a gente compreenda a necessidade da unidade nas lutas. Na última quarta-feira, aproximadamente 3.000 pessoas estiveram aqui nessa praça, porque depois de terem privatizado tudo, a Prefeitura do Rio resolveu privatizar também a saúde e a educação. E foi aprovado na Câmara, na última quarta-feira, um projeto que privatiza as escolas. Isso significa que o capitalismo já está fazendo com que a classe trabalhadora pague. Daqui a pouco, até as escolas públicas vão ser pagas. Nesse aspecto, é importante a gente estar chamando a unidade de todos os trabalhadores do campo, dos trabalhadores da cidade, dos movimentos populares e dos estudantes, para a gente poder estar organizando a nossa luta. E é importante também aqui fazer um chamado. No próximo dia 13 de maio, nós do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação vamos estar realizando uma grande passeata em defesa da educação pública, com um ato aqui entre a Candelária e a Cinelândia. Importante a gente estar se organizando e todas as ruas no dia 13. Nunca concede, que nunca garantiu para os trabalhadores da base do governo federal, que continuam sem uma política salarial clara, continuamos sem database, continuamos sem política de reajuste, continuamos sem reposição das perdas. Toda a herança construída pelo governo FHC foi mantida pelo governo Lula. O que se conseguiu obter no último período foi uma reestruturação das carreiras do Serviço Público Federal, que, entre outras coisas, procurou fragmentar mais ainda o servidor público federal numa variedade de planos de carreira. E esses planos de carreira que foram parcelados até, em alguns casos, até 2011, passando a ilusão para os trabalhadores do Serviço Público Federal, que é uma política salarial, até isso, esses 20 milhões estão ameaçados de serem cortados, porque esse governo deixou muito claro qual é a sua posição, a quem ele representa. Esse governo, ao qual nós temos que fazer greves de 100, 90 dias, como foram as greves do Colégio Pedro II no último período dentro do governo Lula, esse governo, numa penada só, ele abre o Tesouro Federal, ele concede de todos os fundos, de todas as instituições, bilhões e milhões de reais para os empresários, para os latifundiários. Bom, primeiro para resgatar a saudação que o Rafael acabou de fazer, falar que toda a juventude que está nas universidades, que é secundarista, o que está colocado para nós nesse momento é a construção do Congresso Nacional dos Estudantes. Vai acontecer no Rio de Janeiro e a tarefa de toda a juventude que está estudando, que está sofrendo com os cortes da educação, reconstruir esse Congresso, construir uma alternativa à União Nacional dos Estudantes, morta e enterrada para a luta dos estudantes. Então nós estamos fazendo esse chamado aqui, todo mundo presente nesse Congresso Nacional e fazendo também um chamado e resgatando a bandeira da Aliança Operária Estudantil. Porque no momento de crise não há outro lugar que a juventude possa estar que não um ato onde os trabalhadores que têm longe dos patrões. E hoje nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, antigo Museu do Índio, que foi abandonado há 30 anos atrás. Infelizmente, que esse país, os políticos desse país precisam reconhecer o crime que ele está cometendo com a memória do nosso povo. E nós temos um projeto para criar uma universidade indígena, a primeira no Brasil hoje, porque muitas pessoas hoje estão na universidade, mas não conhecem nada da cultura brasileira. Com organização, independente da burguesia, independente do governo, independente do empresariado. Porque não podemos esquecer essa data histórica que hoje estamos comemorando, e é somente com uma organização independente, como estamos aqui na Cinelândia, que fazemos de fato esse dia comemorativo em memória de todos aqueles operários e trabalhadores que tombaram na luta da classe trabalhadora, internacional e nacionalmente. Não podemos esquecer de todos aqueles que tombaram lutando pela libertação da classe trabalhadora no Brasil e no mundo.